Pronto, está gravando. Na aula passada a gente deu fim nos números inteiros, a gente já explorou tudo que tinha para explorar em relação a eles, né? Então, seguindo esse desenho aí que está na tela inicial de vocês, a gente saiu dos naturais, fomos para os inteiros, e agora a gente vai passar para os racionais. É o Qzinho ali, né? Expandindo um pouco mais. É bem provável que a gente já termine os racionais só nessa aula, né? Os inteiros, que eram um pouco mais longos, porque tinha muita coisa introdutória. Mas aí a aula que vem a gente vai ver os irracionais e na próxima os reais. Aí a gente dá fim nos conjuntos numéricos. Mas focando, né? A gente vai ver então hoje os racionais. Conjunto dos números racionais. Alguém já ouviu falar dos números racionais ou é a primeira vez que vocês estão ouvindo falar? Já ouvi. Tá, então uma pequena introdução aí para vocês. Os números racionais são os números que podem ser escritos na forma de fração. Essa é uma forma bem simplória, assim, de identificar um número racional, tá? Toda fração é um número racional, né? Dá para saber por aí. Espera só um pouco aqui. Vou tentar arrumar. Vocês estão vendo a minha tela ainda ou ela sumiu? Para mim sumiu. Sumiu. Tá, vou tentar de novo. Como eu disse, toda fração Alô? Professor, não está saindo áudio. tá conseguindo ouvir agora? Agora deu para ouvir. O resto da explicação não deu. Tá, onde que vocês pararam de ouvir aí? O que eu tava Na tela falando? anterior, bem no começo. Aí, Tá. Então, vou repetir a partir desse segundo parágrafo aqui. Aqui, o conjunto dos racionais vai ser representado pela letra Q, tá? Só que não é um Q comum. Só que o Q certo, que a gente escreve para representar racionais, não tem no computador. Então, a gente vai utilizar esse que está embaixo, tá? Com duas perninhas extras. Então, quando vocês verem esse Q aí, é o conjunto dos racionais.
Aí, como a gente viu nas aulas passadas, né, a gente viu os inteiros e a gente viu que os naturais estavam contidos dentro dos inteiros, tá? Agora a gente foi um nível além. A gente tem os racionais. Os inteiros estão contidos nos racionais e, por transitividade, os naturais também estão contidos nos racionais, tá? A forma de escrever é essa aí. N contido em Z, contido em Q. Naturais contidos nos inteiros, contidos nos racionais. Aí, para ficar um pouquinho mais fácil de entender, um pouco mais lúdico, tem esse desenho aí para você. Tá? A gente vê ali no centro, aí em letras azuis naturais, tá? Um conjunto menorzinho, mas ele também é infinito. Expandindo um pouco mais, a gente tem ali os Z, os inteiros, tá? Então, o que a gente vê do desenho? Que o N ali, os naturais, ele está dentro dos inteiros, ele está ali dentro. E expandindo um pouco mais, no que a gente chegou agora, a gente tem o quê? Os racionais, e os outros estão todos dentro dele, tá? Aí vocês vão ver por que os números racionais, entre aspas, são todos os números na forma de fração, mas os naturais e os inteiros também estão dentro deles, né? Sendo que os naturais e os inteiros são 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, assim por diante. Então, ó, o conjunto dos números racionais pode ser representado dessa forma aí. A gente tem ali o Q, como a gente já viu, o Q ele representa os racionais, né? E aí tem essa notação, sempre entre chaves, né? A sobre B, né? Lembrando que o A e o B para a gente são dois números. A sobre B, tal que A pertence aos inteiros e B pertence aos inteiros asterisco. Alguém lembra aqui que é inteiros asterisco aí, esse Z asterisco? É A gente viu na os última aula. inteiros que não... É que não possui o zero? É que o zero não entra nos conjuntos? Isso, perfeito. Então, vamos reler aqui. É A sobre B, tal que o A, que é o número aqui de cima da fração, ele pertence aos inteiros, pode ser qualquer um, né? Inclusive o zero. E o B pertence aos inteiros asterisco. Como o colega falou, os inteiros com exceção do zero. O B é o número que está embaixo na fração. Por que ele não pode ser zero? Porque a gente não sabe dividir nenhum número por zero, tá? A matemática ainda não sabe dividir número por zero. Isso é impossível. Então, por isso que tem essa limitação. O A pode ser qualquer número, né, aqui em cima da fração, pode ser zero sobre alguma coisa, não tem problema, porque zero dividido por qualquer número vai ser sempre zero. Então, a gente sabe o resultado. Agora, se a gente pegar qualquer outro número e dividir ele por zero, que é o caso do B ali na fração, aí a gente já não sabe o resultado, tá? Por isso que não pode dividir por zero. Essa é a limitação dos racionais. Qualquer número que tiver nessa forma aí, ou que seja possível da gente escrever A sobre B, né, um número sobre outro, ele é um número racional. Então, para compreender melhor bem essa definição de números racionais e todas as possibilidades que essa definição e esse conjunto numérico envolvem, é preciso lembrar da definição de fração. Então, vamos pular agora para ver a definição de fração, bem brevemente. Então, o que é uma fração? Uma fração é uma divisão entre números inteiros representada da seguinte maneira, A sobre B. Então, assim, uma fração nada mais é do que uma divisão, tá? A gente está representando uma divisão ali. O número A dividido pelo número B. Assim, para que seja uma fração, os números A e B precisam ser inteiros e o número B sempre será diferente de zero, que é aquela condição que a gente acabou de ver. O número A, que está em cima da fração, pode ser qualquer coisa, inclusive zero. Agora, o B já não pode ser qualquer coisa, ele não pode ser zero. Os outros ele pode ser negativo, pode ser positivo, só não pode ser zero. Isso é uma fração, tá? Um número escrito A sobre B, uma divisão. Então, números que podem ser escritos na forma de fração. Sabendo que o conjunto dos racionais é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração, para mostrar que um número é racional, basta mostrar que existe uma maneira de escrevê-lo nessa forma. Podem ser escritos como uma fração os seguintes números. O que eu estou dizendo aí? Como eu falei para vocês, talvez vocês fossem estranhar que o conjunto dos racionais ele é só fração. Qualquer número que dá para escrever na forma de fração é um número racional. Só que eu falei para vocês que os inteiros e os naturais estão dentro desse conjunto. Aí vocês vão ver agora por quê. Porque a gente consegue pegar um número inteiro ou um número natural e escrever ele na forma de fração.
Deixa eu voltar aqui. Tá. Então tá aí, ó, as próprias frações, né? Qualquer fração já é um número racional, então a gente não precisa modificar nada. Se é fração, é número racional. Acabou. Viu a fração lá, é número racional. Agora, os números inteiros. Como que a gente pode escrever um número inteiro na forma de fração, né? Para ver que ele é um número racional. Então, vejam só, qualquer número inteiro pode ser escrito na forma de fração. Para tanto, basta dividi-lo por 1. Então, olha o exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês. Menos 7. Menos 7 é um número inteiro, só que ele não está na forma de fração. Então, vocês poderiam falar, bom, não é racional. Mas ele é, porque se a gente colocar ele sobre 1 ali, ele continua sendo menos 7, tá? Porque a gente está dividindo por 1, ele não mudou o valor dele. Ele continua sendo só menos 7. Só que agora ele está escrito na forma de fração. Então, agora ele é um número racional. Por isso que os inteiros estão dentro dos racionais, tá? Qualquer número inteiro que a gente pegar, eu usei como exemplo aí o menos 7, mas qualquer número que a gente escolher, ao acaso, colocar ele sobre 1, ele vai ser racional e não vai mudar o número. Por exemplo, pegar lá o inteiro menos 10. Menos 10 sobre 1 continua sendo menos 10. Só que agora ele está escrito na forma fracionária, então ele é um número racional, ok? Com alguma dúvida aí em como a gente enxerga os números inteiros como fração? Não. Então tudo bem. Vamos para o próximo. Os decimais finitos, tá? O que é um decimal? Decimal é um número com vírgula. Assim, falando bem da forma mais simples possível. Um decimal vai ser um número com vírgula. Qualquer decimal finito, ou seja, possui um número limitado de casas decimais, pode ser escrito na forma de fração. Então, o que eu estou querendo falar para vocês? Qualquer número com vírgula lá, né, eu trouxe ali o exemplo 2,455, ele pode ser escrito na forma de fração. Sempre vai poder, tá? Por isso que esses números com vírgula aí, eles são racionais também. Então, viu um número com vírgula lá, qualquer número que seja, ele é racional também. A gente expandiu bastante essa parte de conjuntos agora, né? Conjuntos numéricos. A gente já colocou aí as frações e os números com vírgula em um conjunto só. Então, ali, ó, o exemplo que eu trouxe. 2,455, ele é um decimal finito, né? Possui 3 casas decimais. Oi? Bom, eu trouxe o exemplo ali, 2,455, ele tem 3 casas decimais. O que isso significa? Ele tem 3 números, 3 casas depois da vírgula ali, que é o 4, 5 e o 5. Né? Aí, como escrever ele na forma fracionária, para a gente conseguir enxergar que ele é um número racional? Então, a gente vê como eu trouxe ali. 2,455, ele é igual a 2.455 sobre 10 a terceira potência, tá? Quanto que vale 10 a terceira potência? Alguém sabe? Mil? Não? 1.000, isso, vai ser 1.000. Porque 10 a terceira, né? 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100, vezes 10, 1.000. 10.000? Vai ser 1.000, só 1.000. 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10, 1.000. Ok? Aí, se vocês dividirem ali 2.455 por 1.000, vai dar o número anterior ali, 2,455. Então, conclusão disso tudo aí, dessa parte 3. Qualquer número com vírgula, seja lá qual for ele, a gente consegue escrever nessa forma de fração aí, sobre 10 com algum elevado a algum número. Então, qualquer número com vírgula está dentro do conjunto dos números racionais, ok? Bom, dessa maneira, né, fazendo essa divisão, elimina-se a vírgula e divide-se esse número por uma potência de base 10. Então, ali embaixo vai ser sempre 10, o que vai mudar vai ser a potência, tá? Nesse caso ali é 3, tá? Bom, dízimas periódicas. Dízima periódica é parecido com o anterior. É um número com vírgula, só que ela sempre repete após um determinado tempo, e uma dízima periódica ela é infinita. Ela sempre é infinita.
Então, ó, uma dízima periódica é um decimal infinito, né? No anterior era um decimal finito, a gente escrevia ali um número e acabou. Em que existe um período, por isso é periódico, tá? Dízima periódica. Ou seja, uma repetição dentro dos decimais. Ali o primeiro exemplo que eu trouxe, 1,33333. Esse 3 vai repetir infinitamente, nunca vai acabar. Então, isso aí é uma dízima periódica, tá? Porque é um número com vírgula de infinitas casas e ele vai ficar repetindo 3, né? O período dele é esse 3, vai ficar 3, 3, 3 infinitamente. Então, ali, olha, é uma dízima periódica de período 3. O segundo exemplo, 1,454545. O período dele é 45, que ele vai ficar 45, 45, 45 infinitamente, nunca vai acabar. Então, ele também é uma dízima periódica, né? Um número com vírgula de infinitos números, que o período é 45. Por que o período é 45? Ele vai ficar 45, 45, 45. Tá? Esse tipo de número também está dentro dos racionais. Esse tipo de número é racional também. Tá? Com alguma dúvida nessa parte? Até aqui, qualquer dúvida? Não. Bom, vamos dar sequência então aí. Vamos ver alguns exemplos, né? Números inteiros. Então ali, ó, os números inteiros. Eu falei para vocês, os números inteiros estão dentro dos racionais. Por quê? A gente está vendo ali, ó, um exemplo, 2. Como que a gente pode escrever 2 sobre 1? Ele continua valendo 2, a gente não modificou o número, só que agora ele está na forma de fração. Então, ele está no conjunto dos racionais. Outro exemplo ali, 5, mesma coisa. 5 sobre 1. Continua sendo 5, mas agora está na forma de fração, então está nos racionais. E o último exemplinho ali, menos 7. A gente coloca menos 7 sobre 1, continua sendo a mesma coisa, só que na forma de fração. Números decimais exatos, né? Números com vírgula que tem fim. Então, ali, 0,2, a gente consegue escrever como 2 sobre 10. Se vocês fazerem essa divisão aí, 2 sobre 10, vocês vão ver que vai dar exatamente 0,2. Então, esse 0,2 a gente escreveu na forma de fração, então ele está nos racionais. A mesma coisa ali, o 0,06, só que agora ele está sobre 100, continua sendo uma fração do mesmo jeito. Então, é racional. E 2,173, a gente colocou ali sobre 1000, é uma fração. Continua sendo o mesmo número, então está nos racionais. Números periódicos. Vocês têm calculadora aí? Todo mundo tem calculadora? Sim. Eu tenho. Mesmo que seja do celular, pode ser, não tem problema. Então, ó, eu quero que vocês façam aí essas divisões aí dos números periódicos, tá? Façam essa divisão 3 sobre 9. E ver se dá realmente 0,3 infinitamente. Dá sim. Então, vai dar 0,3, esse 3 vai se repetir infinitamente. Se vocês fizerem manual aí no caderno, é bem facinho também. Vocês vão ver que vai dar sempre esse resultado, vai ficar dando 3, e se vocês forem tentar fazer a conta, vai continuar dando 3 e nunca vai acabar, vai ficar nesse loop. Isso é uma dízima periódica, o número é infinito, tá? Mas aí a gente consegue escrever ele de uma forma finita. 3 sobre 9. 3 sobre 9 é igual a 0,3 infinitamente. Só que aqui a gente escreve só 3 sobre 9 e acabou. É mais fácil escrever assim do que querer escrever um número infinito, colocar 3 pontinhos, né? Então, esses números infinitos, todos eles dá para escrever como fração. Então, eles estão nos racionais. A mesma coisa, façam aí para mim essa segunda divisão. 239 sobre 990. Vê se dá esse resultado. No meu deu esse resultado. Aqui tá Pode falar. 2, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1. Tá assim Então, infinitamente. o resultado que está aqui. Ele vai dar 0,2, aí vai ficar 41, 41, 41, 41, 41, infinitamente. O período aqui seria 41, tá? Porque é o que ele repete, ele fica repetindo 41, 41, 41. Esse seria o período nessa dízima. Só que ao invés de escrever esse número infinito, né, colocar 3 pontinhos, a gente consegue escrever na forma de fração ali certinho, dá o mesmo número
e ele está dentro dos racionais. Isso é bem interessante, né? Vocês verem que dá para escrever um número infinito, ele é um número infinito, ele nunca acaba. Só que vocês conseguem escrever ele com uma fração simples. Agora façam aí para mim esse último, 25/9. Ver se dá o mesmo resultado. Talvez algumas calculadoras aí aproximem o resultado. 1/3 e 3/9 também dá o mesmo resultado. Isso, dá o mesmo resultado. Aí por que dá o mesmo resultado? Se a gente olhar ali o 3/9 e simplificar, né, dividir em cima e embaixo por 3, 3 dividido por 3 vai dar 1. 9 dividido por 3 vai dar 3. O que isso significa? 3/9 é igual a 1/3. E aí, como o colega fez, ele viu que realmente dá o mesmo número, 0,3 infinitamente. Tá? Então, ó, esse último aqui, 23/9, ele vai dar 2,7 infinitamente. A gente consegue escrever nessa forma de fração aí, números racionais, ok? Ficou alguma dúvida nessa forma aí de representar outros números em forma de fração? Para a gente ver que, de fato, eles estão dentro dos racionais? Pra mim, sem dúvida, professor. Dúvida? Ok. Vamos dar sequência aqui. Agora, como a gente está sempre vendo, né, vamos ver os subconjuntos dentro dos racionais. Então, o primeiro que a gente tem ali são os racionais não nulos. É bem parecido com os outros conjuntos todos que a gente viu, tá? Esses conjuntos são geralmente padrão. O Q asterisco, né, o Q mais e o Q menos. No outro, era N asterisco, N mais, né? Nos inteiros, era inteiros asterisco, inteiro mais, inteiro menos. Então, o que vai ser os racionais não nulos? Vai ser todos os racionais tirando o zero. Então, sempre que tiver o conjuntinho ali com asterisco, quer dizer que a gente tira o zero. Quem consegue ler para mim aí essa forma simbólica? A gente treinou na última aula. Que asterisco igual... Posso ler? Pode ler. Que asterisco igual a x pertence aos racionais, módulo Esse é tal que. Tal que. tal que x não é igual a zero? Isso, perfeito. Então, ó, a gente tem ali, relendo aí com vocês, a gente tem os racionais asterisco, que é igual x pertencente aos racionais, tal que x é diferente de zero. É a mesma coisa, x não é igual a zero. Está na mesma. O que isso significa? Nesse conjunto aqui tem todos os racionais, exceto o zero. Só o zero que está de fora. Vamos para o outro conjunto aqui. Racionais não negativos. Subconjunto composto pelos números racionais positivos e o zero. Tá? Eles são não negativos. A gente pega os que não são negativos, mais o zero. Ok? Então, ali, na forma simbólica, a gente tem racionais maisinho ali, né? Que maisinho, que é a forma que se fala, racionais não negativos, igual. X pertencente aos racionais, tal que x é maior ou igual que zero. Né? Lembrando que essa boca do maior menor sempre fica apontado para o maior. Então, ela está aqui para o x, né? X maior ou igual que zero. O que isso significa? O x tem que ser ou igual a zero ou maior que zero. Em outras palavras, tem que ser positivo ou zero. Se tiver negativo no número, já não é possível. Aí tem algumas pegadinhas, né? Dá para a gente escrever números negativos de outras formas, mas isso a gente vai ver depois. Aí vocês teriam que resolver. Racionais não positivos. Mesma coisa, né? Do outro subconjunto, dos inteiros que a gente viu. É o Q ali com menos. Então, como que fica, né? Esses não positivos. Racionais não positivos, né? Q menos igual. X pertencente aos racionais, tal que o X é menor ou igual que zero. Agora o zero é maior, né? O que isso significa? O zero está dentro e todos os números menores que ele. Então, em outras palavras, aí, todos os números negativos nesse conjunto. Ok? Racionais positivos. Esse subconjunto
é composto pelos números racionais positivos, só positivos. O que isso significa? A gente também tira o zero. Então, aqui a gente tem um asteriscozinho, né, na notação, significa que o zero não está dentro, e o maisinho, dizendo que são os positivos. Então, a gente tem ali na leitura, x pertencente aos racionais, tal que x é maior que zero, ok? Então, o zero está fora dessa vez. No anterior, o zero estava dentro. E análogo aí, a gente tem os racionais negativos. A gente tem um asteriscozinho ali na notação, para mostrar que o zero está de fora, e o menos, né, porque são os negativos. Então, aí a leitura fica x pertencente aos racionais, tal que x é menor que zero. Então, como não tem o igual, né, o zero está fora. Ok? Qual alguma dúvida aí nos subconjuntos? Não, professor. Nenhuma dúvida? Agora a gente vai fazer alguns exercícios. Se ficou algumas dúvidas, é legal perguntar agora já. Nenhuma? Então vamos lá. Vamos fazer alguns exercícios. Esse aqui é só para assinalar verdadeiro ou falso, tá? Mas façam com cuidado aí. Eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês fazerem, pausar a gravação, aí eu já resolvo com vocês, ok? Vamos lá. Ok, vamos resolver junto, então. Vamos lá, assinale verdadeiro ou falso. A letra A, 0,212121, é infinitamente. É um número racional? E aí, o que vocês resolveram aí? O que vocês marcaram, verdadeiro ou falso? Eu marquei verdadeiro. Isso, é verdadeiro, né? A gente viu lá. O que é isso aqui? É uma dízima periódica. 0,21, ele tem um período de 21, vai ficar repetindo infinitamente. O que isso significa? Existe uma forma, né, seja lá qual for, da gente escrever ela na forma de fração. Fração é número racional. Então, é um número racional, sim, verdadeira. Letra B. 5/3, né? Não é um número racional. O que vocês marcaram aí? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Verdadeiro. Verdadeiro ou falso? O que Falso. vocês acham? Acho Tá que bom, é é falso. verdadeiro. Não, é falso, gente. Tentei induzir vocês aí ao erro. É falso. Ele está dizendo aí, 5/3 não é um número racional. Só que é uma fração, então é um número racional, sim. Essa afirmação aí é falsa, tá? Tentei fazer essa aí para induzir vocês ao erro mesmo. Então vamos lá. Letra C. -1 é um número racional. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, como a gente viu, né? -1 é o quê? Ele é um número inteiro. Se a gente colocar sobre 1 embaixo dele, vai continuar sendo o mesmo número, só que ele vai virar uma fração. Então, é um número racional, ok? Verdadeiro, a letra C. Letra D. O oposto de 15/5 o oposto de 13/5 é -13/5. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Eu acho que é verdadeiro. Verdadeiro, né? Isso aí vem lá da aula passada, a gente viu lá sobre o oposto. Então, o que é o oposto de um número? Vai ser ele com o sinal trocado. Então, se a gente tem ali positivo 13/5, o oposto vai ser negativo 13/5. Isso aí é para vocês verem que essa questão de oposto ela vai funcionar até aqui, tá? Nos racionais. Então, sempre ela vai funcionar. O que é um oposto? Em qualquer conjunto numérico. É aquele número com sinal trocado. Então, a D é verdadeira. Letra E. 1,41, 42, etc. Infinitamente. É um número racional. Verdadeiro ou falso? É verdadeiro? Verdadeiro. Não, pessoal, essa aí é falsa. Lembra que a gente viu, né? Vou usar como exemplo a letra A. Aquilo ali na letra A, aquele número é uma dízima periódica, porque vai ficar 21, 21, 21, 21, vai ficar voltando, Vai ficar né? Sempre, repetindo, vai né? ficar repetindo. Aqui embaixo ele não é um monte de número aleatório, ó, 41, 42, 3, 5, 6 e assim vai, infinitamente também. Só que
números aleatórios. Então, não é uma dízima periódica, tá? Então, ele não é racional. Não tem como a gente escrever esse número doido aí na forma de fração, porque são números aleatórios. Tá? É infinito, mas é aleatório, não tem período. Então, ele não é racional. A letra E é falsa, tá? Ficou alguma dúvida nessa questão? Não, professor. Para mim, não. Ok. Vamos para lá, então. Ó. Vamos adiante. Tá aqui a resolução, né? Confere com o que a gente viu, verdadeiro. Deixa eu... Acho que não passou aí para vocês. Pronto. A resolução é essa, né? Confere com o que a gente viu aí. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Então, vamos aqui para 2. Vou dar mais um tempinho. Essa aí é um pouquinho mais complicada, eu vou dar um tempinho a mais para vocês resolverem. Aí a gente resolve junto, tá? Uns 7 minutinhos aí para vocês resolverem. Consegui. Conseguiu? Ah, então vamos lá. Represente as frações em números decimais. Então, era bem simples até essa aí, né? Era só fazer a divisão. Porque são todas frações, né? Então, quanto que deu aí na letra A de vocês? 375 sobre 200. Quanto que deu? 1,875. Isso, 1,875, tá, pessoal? Alguém teve algum resultado diferente? O resultado é esse aí, tá? 1,875. Letra B. 30 sobre 11. Quanto que deu aí no caderno de vocês? 2,72. Isso, vai dar 2,727272 infinitamente, tá? Tem que enfatizar essa parte aí. Então, tenho reticências ali. Uma dízima periódica, então é racional. A letra C, 3 sobre 5. Quanto que deu aí no caderno de vocês? 0,6. Isso, 0,6. Letra D, 4 sobre 3. Quanto que deu aí no caderno de vocês? 1,4. Peraí. 1,333. Infinito? Isso, ó, a colega falou certo aí. Vai dar 1,333 infinitamente, tá? Deve ter tido algum errinho de conta aí. Vai dar 1,333 reticências. Letra E, menos 7 sobre 50. Quanto que deu aí no caderno de vocês? Menos 0,14. Isso, perfeito. Menos 0,14. Todos esses números aí são racionais, né? Porque tem uma forma de escrever eles em fração, que é essa que o exercício está apresentando. Tá? Então, a parte dos racionais pode ser bem confusa, né? Vocês podem ver qualquer número lá e ficar em dúvida se ele é ou não racional. Então, vamos ver a resolução, ver se bate com a nossa. Resolução, letra A, B, C, D e E. Então, tá certinho, né? Bateu com o que a gente viu aí. Vamos lá, então, para o último exercício. Deixa eu só ter certeza. Isso, esse é o último exercício, tá? Tá aparecendo o exercício aí certinho na tela de vocês? Sim. Tá, então eu vou dar 5 minutinhos. Essa aí é só uma certa, tá? Você tem que achar incorreta, tá? Incorreta. Bastante atenção aí nessa palavra, ela costuma confundir bastante. Quero saber a incorreta. Dá 5 minutinhos, né? Ou talvez menos, aí a gente resolve junto. Deixa um pouco aí de novo. Agora eu tô gravando. Então tá. Considere A e B números racionais quaisquer, podemos afirmar que é incorreta a alternativa. Ali na letra A gente tem A sobre 2, será um número racional. Ela está certa, porque se esse racional A não era uma fração antes, agora ele é. Então, de qualquer jeito, ele vai continuar sendo racional. Essa alternativa está certa. Vamos pular a B. Letra C. A menos B será um número racional. Está certa também. Se a gente tem uma fração
menos outra fração, subtraindo outra fração, então vai continuar sendo uma fração. A resultante disso vai ser uma fração. A mais B será um número racional, certo também. É análogo da de cima. A gente tem uma subtração de fração resultando em fração, a soma também vai resultar em fração. Alternativa E. A vezes B será um número racional. Uma fração vezes outra... Perdão, pessoal. Uma fração vezes outra fração será um número racional, sim, tá certo. Aí, vendo ali por que a B está errada. Raiz de A será um número racional? Não, né? A gente não sabe. Para saber isso aí, precisaria saber exatamente qual é o número. Só que ele está generalizando. Ele quer saber se para qualquer número A, sendo ele racional, a raiz dele vai ser racional também. Não. A raiz de um número racional pode não existir, pode ser um número irracional e assim por diante, tá? Então, a incorreta aí é a alternativa B. Acho que a maioria chegou. Então, aí está uma breve explicação, né, do porquê. Deixa eu soltar aqui. Aí. Tá na tela de vocês aí. Uma explicação, mais ou menos o que a gente falou. Por hoje era só, tá, pessoal? Eu vou liberar esse resto de tempo para vocês tirarem as dúvidas de vocês.